Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo de sequências numéricas, em especial nesta aula de hoje nós vamos estar falando das progressões geométricas, as denominadas PG, e também falaremos aí da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, conforme nós veremos ao longo da nossa aula de hoje. Mas antes de darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações e ajude a compartilhar o link aqui das aulas aqui do canal, para que o canal venha crescer e poder ajudar muito mais pessoas do que nós já estamos aí ajudando. Vou deixar para vocês agora a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início então à nossa aula. Então segue aí comigo. Já de volta na nossa aula de hoje sobre esse tema aí, que é o tema de progressões geométricas, conforme vocês já estão visualizando aí na tela, progressão geométrica, pessoal, é um tema assim, muito importante da gente estudar, porque é um tema muito comum aí nos vestibulares e também no Enem, às vezes cai, progressões geométricas no Enem, e é um tema aí que a gente estuda no ensino médio, e se a gente for para a universidade fazer o estudo aí de cálculo diferencial, alguma área das exatas, aí, engenharia, seja lá qual for, nós vamos estar deparando aí com as sequências, com as séries, que são esses tipos aí de sequências numéricas, conforme nós vamos estar vendo, tá? Em particular, as progressões geométricas, elas são um tipo de sequência, que nós vamos ver que tem uma fórmula de recorrência. Se você já estudou aqui a aula aqui que eu falo de progressões aritméticas, então vai ficar fácil você estar entendendo o que é, na verdade, uma fórmula de recorrência, Porque lá eu disse para vocês, que a fórmula de recorrência, na verdade, ela tem este nome porque ela parte, de um termo que a gente chama de termo inicial e todos os demais termos da sequência são originados a partir desse termo inicial, Em particular, nós vamos estar vendo que o caso da PG, esses termos que vão sendo gerados, eles na verdade eles têm uma fórmula de recorrência da seguinte maneira, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, a gente vai chamar de uma PGI, a gente vai falar que o primeiro termo é um número real qualquer aí. No caso aí eu chamei de A. E a gente vai falar que todo termo desta progressão geométrica ou dessa sequência, ele vai ser formado da seguinte forma. Olha só, cada termo que eu estou chamando aqui de AN, a partir do segundo termo, ele vai ser dado pelo seu antecessor. Olha só, se eu tenho o termo AN, o antecessor vai ser o que ocupa a posição AN menos 1, uma posição a menos. E, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Para que eu obtenha os termos da sequência, dessa sequência que eu chamei de PG, eu vou, na verdade, pegar esse termo antecessor e vou multiplicar por um número aqui. E este número que eu vou multiplicar é o que a gente vai chamar de razão da PG. Tá? Muito semelhante, não sei se vocês recordam, é muito semelhante ao que nós vimos com respeito lá às progressões aritméticas. Só que a diferença é que na progressão aritmética, cada termo era o antecessor somado com uma razão. E aqui, no caso da progressão geométrica, ao invés de somar, nós vamos multiplicar pela razão aí, conforme nós vamos estar vendo ao longo desta aula de hoje. Assim, de forma geral, a gente pode dizer que uma PG é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto, ou seja, a multiplicação por uma constante Q dada. Beleza, pessoal? Essa constante D é bem relevante que ela seja diferente de zero. Porque se ela for igual a zero, todos os termos aí da sequência serão multiplicados por zero, logo todos os termos serão aí igual a zero, a não ser aí, é claro, o primeiro termo, que vai depender do
qual vai ser o primeiro termo, né? Um exemplo é se o primeiro termo for 2, né? O segundo termo vai ser 0, o terceiro vai ser 0, mas o primeiro termo continuará sendo 2, né? Vamos ver alguns exemplos aí de progressão geométrica. Olha só, eu trouxe para vocês esse primeiro exemplo, né? Se vocês perceberem, olha só, existe na verdade, né, um número que eu vou chamar de Q. Este número Q, quando eu multiplico ele pelo primeiro termo aqui, que é o número 2, vai gerar o segundo termo, que é o 6. Tá? Em particular, gente, se a gente pensar de forma geral, o Q, na verdade, aqui, que é essa razão, ele, na verdade, ele pode ser aí determinado fazendo a divisão do termo, do segundo termo ou do termo da frente da sequência, né, pelo seu respectivo termo aí antecessor. Ou seja, toda vez que a gente quiser determinar uma razão, que é o que a gente chamou de QI, basta eu pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Quando eu fizer isso, eu vou obter aí o que eu chamei de razão, conforme eu mostrei nessa foto. Tá? Esta divisão aqui, na verdade, ela provém desta expressão aqui de cima, né? Que basta eu isolar esse Q, né? Passar esse AN menos 1 dividindo, então vira essa expressão aqui, conforme vocês estão vendo. Tá? E isso vai ser muito útil aí quando a gente estiver resolvendo problemas de progressões geométricas. Então vamos aí para esse primeiro exemplo. Então, se eu quiser determinar qual que é a razão dessa primeira PG, o que eu faço? Eu pego aí o segundo termo, né? Eu pego o segundo termo e vou dividir pelo primeiro termo. Se eu fizer isso, eu vou ter 6 dividido por 2, que é igual a 3. Ou seja, neste primeiro exemplo aí, em questão, a razão é igual a 3. E nós vamos estar verificando se está correto esta observação aí. Então, vamos verificar se está correto. Olha só. Se eu pegar esse primeiro termo, que é o 2, e multiplicar por 3, vamos ver o que vai dar. Ó. Se eu multiplicar 2 por 3, eu vou ter aí o segundo termo, que é 6. Se eu pegar esse segundo termo e multiplicar por 3, eu vou ter aí o terceiro termo, que é 18. Se eu pegar 18 e multiplicar por 3, eu vou ter 54, e assim sucessivamente aí. Ou seja, esta sequência, de fato, ela é uma progressão geométrica aí, né? Porque a progressão geométrica é originada você pegando um termo, né, multiplicando pela razão, ou seja, o antecessor multiplicando aí pela razão. Né? Um outro exemplo aqui é esse exemplo número 2 que eu trouxe para vocês. E para a gente descobrir qual que é a razão, nós vamos fazer da mesma maneira. Né? Então, neste exemplo 2, o que eu vou fazer? A razão vai ser aqui o segundo termo, menos 6, dividido pelo primeiro termo, que é menos 3. Se eu fizer aqui, ó, menos por menos dá mais, e 6 dividido por 3, eu sei que é 2. Ou seja, a razão neste segundo exemplo é 2. E de fato é verdade se a gente verificar aqui, ó, se eu pegar menos 3 e multiplicar por 2, eu obtenho aí menos 6, né? Porque menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, porque a regra de sinal, menos vezes mais dá menos, 3 vezes 2 dá 6. Né? Aí vai dar menos 6. Se eu multiplicar por 2 de novo, vai dar menos 12. Se eu multiplicar menos 12 por 2, vai dar menos 24. E vai gerar todos os termos aí dessa progressão geométrica, que é essa sequência aí. Né? No terceiro exemplo aqui, é fácil perceber que a razão neste terceiro exemplo vai ser menos 10 dividido por 5, porque menos 10 é o segundo termo dividido pelo primeiro. E a gente percebe que a razão neste caso é menos 2, né? Porque menos dividido por mais dá menos. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, a razão aqui nessa terceira sequência vai ser menos 2. E, de fato, se a gente fizer a conta, ó, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Menos 10 vezes menos 2 vai dar 20, positivo. Observa aqui, ó, menos 10. Quando eu multiplicar por menos 2, que é a razão, o menos vezes menos vai virar mais, e 10 vezes 2 vai dar 20. Ou seja, eu vou ter aí, na verdade, né, um número positivo aí, por isso que esse número aqui deu positivo. Quando eu pegar 20 e multiplicar por menos 2, vai dar menos 40, e assim sucessivamente, aí, conforme vocês vão verificando aí nos exemplos. Né? E por fim aqui, né, nesse quarto exemplo, é uma PG também, só que eu vou apagar aqui só para ficar mais fácil da gente conseguir trabalhar aqui. Então, eu vou estar apagando e eu vou estar falando aí desse exemplo aí, que é o exemplo
4, tá? Neste exemplo 4, pessoal, a razão vai ser eu pegar, na verdade, o segundo termo, que é meio, e dividir por 1, né? Porque o primeiro termo é 1. Dividir qualquer coisa por 1 é qualquer coisa. No caso, eu estou pegando meio dividido por 1, logo a razão é meio. E, de fato, é verdade, né? Se eu pegar esse meio e multiplicar pelo número 1, 1 vezes meio dá meio. Se eu pegar meio vezes meio, vai dar 1/4. Observa aqui, ó. Se eu pegar meio e multiplicar por meio, né? 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Aí vai gerar esse terceiro termo. Se eu pegar 1/4 e multiplicar, aqui, ó, 1/4 e multiplicar por meio, eu vou ter 1/8, porque 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 2 dá 8, conforme apareceu aqui para vocês aí nessa sequência aí. Então, pessoal, todas as sequências que são progressões geométricas, né, a gente vai poder aí estar encontrando a razão, e a razão, quando eu multiplicar por cada termo, vai gerar o termo seguinte, aí, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Vou apagar aqui novamente, para que eu possa estar explicando para vocês agora a ideia de uma sequência que não é uma progressão geométrica, que é essa última sequência que eu trouxe para vocês, que é essa sequência aqui. Vou até reescrever essa sequência, ó. É a sequência 4, 8, 24 e 48, né? E infinitamente aqui. Se a gente tentar buscar a razão aqui, a razão seria 8 dividido por 4. Só que 8 dividido por 4, a gente chega aí que a razão é 2, né? E eu vou tentar verificar se esta razão, né, ela vai tornar essa sequência uma progressão geométrica ou não. Quando eu fizer 4 vezes 2, eu vou ter 8. Quando eu fizer 4 vezes 2, eu vou ter aí 8. Né? No entanto, quando eu fizer 8 vezes 2, eu não vou obter o 24. Ou seja, esta resposta 24 não é a resposta correta, visto aqui que eu achei a razão como 2. Ou seja, deveria ser 12. Só que a sequência é 4, 8, 24 e 48. Logo, como falhou aqui a razão, então essa sequência não é uma progressão geométrica devido a essa falha que ocorreu aí, né? Então, pessoal, quando a gente for fazer a progressão geométrica, a gente tem que pensar aí que os termos vão ser sempre aí obedecendo à fórmula de recorrência, no caso multiplicando por 2 e etc. Então, vocês têm que ter este cuidado aí. Algumas observações, né, sobre progressões geométricas, olha só. Uma progressão geométrica pode ser classificada em 4 tipos. A progressão pode ser crescente, pode ser constante, pode ser decrescente ou pode ser alternada. Eu vou estar falando para vocês o que seria isso. Olha só. Uma função vai ser crescente quando a gente tiver a razão maior do que 1. Né? Por exemplo, se a gente observar aqui, ó, essa progressão aqui, né, essa sequência aqui que é a primeira, se a gente pensar nela, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2, 6, 18 e 54. Né? Nós vimos, né, aí, anteriormente que a razão dessa progressão geométrica era 3. E 3 é maior do que 1. Logo, esta sequência ela é uma sequência crescente. Por que ela é uma sequência crescente? Porque todos os termos aqui estão aumentando em comparação com o anterior. Ou seja, se a gente pegar um termo aí qualquer, né, ele sempre vai ser maior do que o seu antecessor. Então, esse tipo é uma função crescente aí. Toda vez que o Q for positivo e maior do que 1, a gente vai ter uma progressão crescente aí, conforme isso vocês estão vendo. No entanto, pessoal, se a razão for igual a 1, né, a gente vai ter uma progressão que a gente chama de progressão constante, que é esse exemplo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Ó, esse exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar uma progressão, né, igual essa aqui. Se a gente observar aqui, qual que é a razão? A razão seria 2 dividido por 2, né, e 2 dividido por 2 a gente sabe que é 1. Então, se eu pensar aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, todos os termos aqui serão iguais a 2. Então, neste caso, a gente fala que a progressão ela é constante. Né? Por quê? Porque qualquer termo AN que eu pegar vai ser exatamente igual o seu antecessor e o seu sucessor, etc. Né?
Então, qualquer termo ele sempre vai ser igual ao seu antecessor, tá? Vou apagar novamente aqui para que a gente tenha mais espaço para a gente fazer os nossos cálculos aqui, né? E vou mostrar para vocês um outro exemplo aí. Olha só. Outro exemplo é agora que eu vou estar falando, é quando a progressão for decrescente, né? Uma progressão vai ser decrescente, pessoal, quando a razão estiver entre 0 e 1. Ou seja, toda vez que a razão for um número positivo menor do que 1, a gente vai ter uma progressão decrescente. Um exemplo é esse exemplo aqui, que é o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, né? Esse quarto exemplo que eu trouxe para vocês. Neste quarto exemplo, não sei se vocês perceberam, a gente tinha aí um 1, um meio, um quarto, um oitavo, né? E a razão dessa progressão geométrica era o quê? A razão nós tínhamos visto que era meio, né? Ou seja, quando eu pegava qualquer termo e multiplicasse por meio, eu ia gerar o segundo termo, e se eu pegasse o segundo e multiplicasse por meio, ia ter o terceiro, etc. Só que se vocês observarem, né? O meio é menor do que 1, um quarto é menor do que meio, um oitavo é menor do que um quarto, ou seja, esta progressão ela é uma progressão decrescente. O que significa isso? Significa que cada termo AN, né, ele é menor do que o seu antecessor. Ou seja, esse termo ele é menor do que o antecessor dele, esse é menor do que o antecessor. Para todo N aí, isso vai acontecer. E por fim, né, o último exemplo que eu vou trazer para vocês é a progressão aí, que a gente chama de progressão geométrica alternada. Que é esse exemplo aqui, igual essa progressão que foi apresentada aí em cima, que é a progressão 5, menos 10, 20 e menos 40. Se vocês observarem essa sequência, né, a razão aí que a gente tinha visto era menos 2, era um número negativo, né? Como menos 2 é menor do que 0, então esta sequência ela vai ser uma sequência alternada. O que significa sequência alternada? Significa, pessoal, que cada termo vão ter sinais diferentes. Ou seja, o primeiro termo aqui no caso era positivo, já o segundo era negativo, o terceiro era positivo, o quarto era negativo e assim vai para todos os termos aí de sequência, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que toda vez que a razão for menor do que 0, a gente vai ter uma progressão alternada, né? Alternada, que na verdade significa que qualquer AN vai ser aí, na verdade, diferente, né? Ou vai possuir um sinal diferente aí do seu AN-1 ou do seu respectivo antecessor, né? Então, sinais de AN e de AN-1 vão ser diferentes aí, conforme a gente for fazendo aí a ordenação dessa sequência, né? Vamos estar vendo agora, pessoal, uma outra informação muito importante sobre progressão geométrica, que é a fórmula do termo geral de uma progressão, né? Não sei se vocês recordam, quando a gente estudou as progressões aritméticas, nós vimos que existia uma fórmula lá, né, que era a fórmula do termo geral, que eu, tendo informação sobre o primeiro termo, eu conseguia gerar qualquer termo da progressão, né? Em relação à progressão geométrica, isso vai acontecer também. Ou seja, toda vez que eu tiver o primeiro elemento e a razão, eu consigo estar formando aí todos os termos que eu quiser. E esta fórmula é chamada, né, de fórmula do termo geral de uma progressão, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aí, conforme vocês vão estar vendo, tá? Então segue aí comigo, olha só. A fórmula do termo geral, que a gente vai chamar aí de AN, né? Ela na verdade é dada pelo primeiro elemento multiplicado pela razão elevada à posição que o elemento que eu quero esteja, que é o n, menos 1. Tá? O que significa isso, pessoal? Significa que o AN é o termo desejado, né? O AN vai ser o termo desejado que eu quero. O A1 vai ser o primeiro termo. O Q é a razão, né, da nossa PG. E o N é a posição aí que eu quero o termo, né, que é a posição do termo. Beleza? Do termo. E o que essa fórmula está falando? Está falando que se eu quiser qualquer termo aí, né,
que eu quiser, que é o termo desejado, eu posso obter usando essa fórmula, tá? E eu vou mostrar para vocês de onde veio essa fórmula, que é uma pequena demonstração aqui de onde surgiu essa fórmula. Para demonstrar para vocês, olha o que nós vamos fazer. Vamos pensar aqui, ó. A partir do segundo elemento, a gente sabe que para originar o segundo elemento, eu preciso do primeiro elemento multiplicado pela razão. Isto nós acabamos de ver aí, né, que é a forma de a gente obter o segundo termo. Então, se eu tiver o primeiro termo, eu consigo obter o segundo fazendo aí a multiplicação pela razão. Para obter o terceiro termo, o que eu faço? Eu pego o segundo termo e multiplico também pela razão. Para obter o quarto termo, eu vou pegar o terceiro termo, que é o antecessor dele, e vou multiplicar pela razão. Então, para qualquer termo que eu quiser aqui nesta sequência, basta eu pegar o termo que eu quero, né, que é o AN, e pegar o antecessor dele e multiplicar pela razão aí, conforme vocês estão visualizando aí. O que eu vou fazer aqui agora para mostrar que existe uma fórmula aqui, né, que vale para todo AN, ou seja, este AN aqui, existe uma fórmula aqui que nós vamos chegar, que qualquer termo que eu quiser, eu vou poder obter apenas usando a razão e o primeiro termo e a posição do termo, conforme a gente está aqui nessa descrição. Tá? O que nós vamos fazer? Na verdade, nós vamos fazer é multiplicar todos esses termos. Nós vamos multiplicar aqui todos esses termos. Os que estão do lado esquerdo aí, os que estão do lado direito também nós vamos multiplicar. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter a seguinte situação aqui. Olha só. Quando eu multiplicar o A2 pelo A3, eu vou ter assim, A2 vezes A3 vezes A4, né? Vezes vários termos que estão aqui, né? Que são os termos de sequência, até chegar no AN, que é esse último termo aqui. Quando eu multiplicar do lado de cá, olha o que eu vou ter. Eu vou ter o A1 vezes o A2, eu vou ter o A1 vezes o A2, vezes o A3, vezes o A4, né? Etc. Até chegar no AN menos 1, né? Que aqui é o AN menos 1, que é o último. E eu vou ter aqui também todas essas razões aqui multiplicando. Vou ter Q vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. E se vocês observarem, este Q vai aparecer N menos uma vez, né? Porque ele apareceu com o primeiro termo, vai aparecer com o segundo, vai aparecer com o terceiro, vai aparecer com N menos 1, aí, o penúltimo termo. Ou seja, este Q, a gente pode pensar que Q vezes Q vezes Q está elevado a N menos 1. Por que é N menos 1? Porque eu estou multiplicando ele aí N menos 1 vezes, tá? Aí tem que lembrar da ideia de potência. E agora que vem a grande sacada aqui do problema, né? Se vocês olharem, olha só, este termo aqui, ó, o A2, A3, A4, até o AN-1, ele aparece aqui, ó. Ele vai aparecer até aqui. Por quê? Porque aqui antes do AN vai ter o AN-1 aqui, que não apareceu aqui, né? Então, o que acontece? Esses termos, como eu estou multiplicando deste lado, estou multiplicando desse, eu posso cancelar todos esses termos. Se eu cancelar todos esses termos, o que vai me restar? Vai me restar aqui o AN do lado esquerdo e do lado direito vai me restar aí o A1 e o Q elevado a N menos 1. Ou seja, o que está dizendo aqui nessa forma? Está dizendo que qualquer termo que eu quiser, que é o AN, ele vai ser igual ao primeiro termo multiplicado pela razão elevada a N menos 1, que é a posição aí do termo que eu quero. Tá? Ou seja, está demonstrado aí, né, a fórmula aí, que é a fórmula do termo geral, conforme eu falei para vocês que a gente ia fazer a demonstração. Beleza? Então, está demonstrado aí conforme nós queríamos demonstrar aí. Beleza? Vamos ver um exemplo aí de como aplicar essa ideia agora de progressão geométrica aí, para que a gente finalize a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Olha o que pediu aqui. Obtenha o nono termo desta progressão geométrica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar no que a gente quer, né? O que eu quero, na verdade, é o nono termo, ou seja, eu quero o termo A9, é isso que eu quero, né? É o termo aí que ocupa a nona posição, que a gente chama de A9 aí, né? O que eu tenho? Eu tenho, na verdade, o primeiro termo, já sei que o primeiro termo é 4. Eu consigo determinar a razão, né? A razão basta eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro.
Se eu pegar 8 e dividir por 4, eu chego que a razão é 2. E eu sei aí o n, né? O n, que é o número de termos que eu quero aí, né? Que é o nono termo, na verdade. Então, n igual a 9. Então, basta, para que eu descubra aí quem que é esse A9, basta eu usar a fórmula do termo geral, que eu acabei de mostrar para vocês, que é dada por AN igual o primeiro termo multiplicado por Q, que é a razão, elevado a n menos 1. Né? Quem que é esse AN? Esse AN é a posição que eu quero, que é o A9, então vou até fazer de outra cor agora. Ó. Então eu quero o A9, e eu sei que o primeiro termo é 4, então eu posso escrever 4 aqui. A razão eu sei que é 2. E este n eu sei que é 9, menos 1, da forma. Né? Então, o que eu fiz aqui? Só substituir todos esses valores aqui que eu já tenho aqui. Né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o A9 é 4 vezes isso daqui. Só que 2 elevado a 9 menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. E o 4 eu posso pensar como 2 elevado a 2. Por quê? Porque isso aqui vai me facilitar a obter aqui o valor aqui dessa igualdade aqui, né? Então, quando eu tenho aqui uma potência de mesma base, né, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 8, multiplicando, eu posso somar os expoentes. Então, eu posso fazer 2 com mais 8, que dá 10. Ou seja, o A9 vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 10. Né? Se você já estiver habituado aí em guardar as potências de 2, né, você vai saber que a potência 2 elevado a 10 equivale a 1024. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o nono termo desta progressão geométrica aí em questão, né, que é essa progressão em questão, é 1024, conforme apareceu para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso. A gente não tem mais o que fazer aí. Toda vez que a gente for aí fazer progressões geométricas, a gente tem que lembrar da fórmula do termo geral, que é o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, guarda essa fórmula, que ela vai ser muito útil aí para vocês quando vocês estiverem resolvendo as progressões geométricas, ou seja, as PG. Né? Gostaria de agradecer agora a todos que estiveram comigo, fazer novamente o convite, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, acione as notificações e ajude a divulgar aqui as aulas aqui do canal. E um grande abraço, bom estudo, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês. E até a próxima aula.